Você que já se acostumou com as nossas mensagens, ajude a fortalecer o nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Receba e divulgue a graça de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que não abre mão das verdades de Deus. E a palavra de Deus diz assim, da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim, como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Louvemos e adoremos ao nosso Senhor Jesus, o nosso Deus da graça e da verdade. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te traga para os caminhos de Deus, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, existe uma pergunta e uma resposta que todos já ouvimos por várias vezes. Qual a tua religião? Católica. Sim, católica, apostólica, romana. Não praticante. Vocês notaram a observação? Não praticante. Independentemente da doutrina ser correta ou não, na verdade, meus amados, essa pessoa acabou de se descrever como sendo uma falsa religiosa. Ela é, mas não é. Existe uma tendência das pessoas de trilhar os caminhos do mundo, de seguir a maioria, ou seja, seguir a moda, ou o que lhes pareça ser mais cômodo e conveniente. Mas é justamente por essa razão, meus amados, que existe uma porta larga e uma porta estreita. Quando a pessoa se intitula católica não praticante, ela está dizendo implicitamente que não tem religião alguma. E com essa afirmação se isenta de ter que dar qualquer explicação adicional. Essa é uma resposta automática, um clichê, usado por muitas pessoas, inclusive pelos ateus. O não praticante significa que a pessoa eventualmente comparece a uma missa de sétimo dia por alguma pessoa conhecida ou um casamento e que não segue as romarias e procissões através de uma imagem de escultura sem vida. Está bem que não o faça, porque a idolatria é abominação ao Senhor.
No caso da doutrina católica, é menos mal ser um não praticante do que um praticante. Mas essa resposta de conveniência, em alguns casos revela, meus irmãos, que a pessoa tem no fundo uma crença em santos, em padroeiros, ou uma crença abstrata no Deus Criador, porque a doutrina católica coloca o nosso Deus no mesmo nível, ou algumas vezes até abaixo, dos tantos santos que eles cultuam como se fossem deuses. Deus afirma por repetidas vezes em sua palavra que Ele é o Senhor e que não há outro. Mas os irmãos católicos não leem e não conhecem a palavra de Deus. Por isso vivem no erro. Muito embora a religiosidade não salve a ninguém, meus irmãos, porque a palavra de Deus nos afirma que nós somos salvos pela fé, pela graça de Jesus, e não por anjos, por santos, ou pelo judaísmo da lei de Moisés. Muitas pessoas, devido ao fanatismo de alguns, rejeitam a palavra religião, que na verdade significa a religação do homem com Deus. Sim, meus amados, o homem, segundo a Bíblia, passou 400 anos afastado de Deus por causa do pecado e da rebeldia, e se religou a Ele através da vinda de Jesus, que para nossa reconexão ao Senhor, pagou o preço dos nossos pecados, nos justificou pela fé, zerou o saldo da nossa dívida e nos deixou uma doutrina de salvação. Desse modo, meus amados, muito embora a religião não nos salve, ela nos mostra o caminho para a salvação, porque nos reconecta com o Senhor, nos aproxima da verdade e nos ajuda a edificar a nossa fé salvadora, e a nos distanciar das concupiscências do mundo e a crescer na graça e no conhecimento do único que tem poder para nos salvar, o nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas 13, 23. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Deuteronômio 7, 25. As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois a abominação é ao Senhor teu Deus. Isaías 45, 5. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Agora, meus amados irmãos, a pergunta está dirigida a um outro grupo, a mesma pergunta. Qual a tua religião? Evangélico. Mas aí eu pergunto, será que é mesmo? Uma grande parte, meus irmãos, das pessoas que estão respondendo dessa forma a essa pergunta, o estão fazendo por simples modismo.
Ou senão, eu te asseguro que muitas das pessoas respondem assim a essa pergunta mentindo, mesmo sem o saber, porque não vive o evangelho verdadeiro e genuíno, mas sim uma falsa doutrina. Mas aí você pode estar se perguntando, como falsa doutrina? Se eu leio a Bíblia, eu creio em Deus e oro todos os dias. Muito bem, meu amado irmão e minha amada irmã. Nós vamos responder a essa vossa pergunta no decorrer desta mensagem, para que você possa detectar algum possível engano e adotar as mudanças necessárias a que essa resposta passe a ser verdadeira e que você esteja efetivamente firmado nas verdades de Deus. Doutrina é um conjunto de princípios que servem de base a um sistema, que pode ser literário, filosófico, político ou religioso. Uma fonte do direito usada como base para decisões jurídicas também é considerada uma doutrina. A palavra doutrina está sempre relacionada à disciplina, a qualquer coisa que seja objeto de ensino, e pode ser propagada de várias maneiras, através de pregações, opinião de pessoas conhecidas, ensinamentos e textos de obras realizadas. Nas ciências jurídicas, meus irmãos, a doutrina é também chamada de direito científico e corresponde a estudos desenvolvidos por juristas com o objetivo de compreender e revelar a essência de tópicos relativos ao direito, como, por exemplo, normas. A palavra doutrina está sempre relacionada com algum ensinamento fundamental disciplinar. As doutrinas contidas na Bíblia, meus amados, nos ensinam sobre Deus, sobre o pecado, sobre o bem e o mal, sobre as profecias, sobre Jesus e como o cristão deve viver para alcançar a vida eterna. Todo ensinamento que se desvia da doutrina do Evangelho se constitui em uma falsa doutrina, razão pela qual é fundamental que conheçamos a Bíblia na sua íntegra. E qual a verdadeira doutrina para nós? Isso, meus amados, ao invés de adotar qualquer tipo de ensinamento. Existem nos dias de hoje, meus irmãos, muitas falsas doutrinas, procedentes de demônios e de mercenários, que tentam enganar as pessoas e afastá-las do Senhor. Tudo previsto na palavra de Deus. Por isso, temos que ser cautelosos e analisar tudo à luz da Bíblia, que é a palavra do nosso Deus que não mente. Não podemos aceitar qualquer tipo de doutrina que não esteja em perfeito acordo com a palavra de Deus para nós. O conhecimento da Bíblia, meus amados, nos revela que a palavra de Deus contém várias doutrinas, vários ensinamentos, mas a única doutrina para nós, meus irmãos, é o Evangelho de Jesus. Mateus 7, 28. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Efésios 4, 14.
para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. 2 de Pedro 2, 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Meus irmãos, o Evangelho são as boas novas de grande alegria da salvação de Jesus. Muitos irmãos, inclusive alguns escritores, consideram os livros do Novo Testamento, que contêm a história de Jesus, como sendo o Evangelho. E dizem: Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, de Lucas e de João. E por isso as pessoas não avançam na leitura bíblica a partir desses livros. Eles creem que já leram tudo sobre o Evangelho, mas na verdade não leram nada. Notem, meus irmãos, que esses são livros históricos. Eles contam a vida e a morte de Jesus, mas não contêm uma doutrina, um ensinamento específico relativo à nossa conduta em direção à nossa salvação eterna. É claro que o nosso Evangelho está no Novo Testamento. Todos sabemos que a salvação provém de Jesus. Mas precisamos ter cuidado com as interpretações equivocadas. É evidente que Jesus realizou a maior obra que alguém poderia realizar em nosso favor. Ele nos deixou ainda exemplos de boas obras e nos trouxe as boas novas de salvação. Mas ele não deixou em sua vida terrena uma doutrina. Ele cumpriu a lei existente para os judeus, a doutrina dos judeus, e apenas anunciou a chegada das boas novas. Então, meus amados, que fique claro que existe uma doutrina para os judeus e outra para os não-judeus, que somos nós, gentios. E se existe uma doutrina para nós, então não está correto que nós sigamos a doutrina dos judeus ou de outros, que para nós se constituem em uma falsa doutrina. Notem que Jesus, meus irmãos, no livro de Mateus, quando ele ordenou aos seus discípulos que saíssem para divulgar as boas novas de salvação, ele os proibiu de pregar para os gentios e para os samaritanos, porque todos os seus discípulos daquela época viviam na lei de Moisés, eram todos judeus. Mesmo assim, notem que uma pessoa ordenada pelo Senhor, até nos dias de hoje, meus irmãos, tem que ter poder para curar os enfermos, ressuscitar os mortos e expulsar os demônios. Romanos 10, 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. João 10, 16.
ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Mateus 10, 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Glórias a Deus. Meus irmãos, existem muitas doutrinas espalhadas pelo mundo, mas para nós, gentios, só existe um evangelho, que é a graça de Jesus. Deus já havia separado Saulo de Tarso, que depois renomeou como Paulo, o apóstolo Paulo, para receber o nosso evangelho, que deveria ser pregado entre os gentios. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis diretamente do Senhor. Paulo recebeu o evangelho, meus amados, a nossa doutrina, diretamente do Jesus ressuscitado e glorificado. Portanto, era uma doutrina que não tinha nada a ver com o que pregavam os demais apóstolos aos judeus. Então, se intitular evangélico, mas viver na lei de Moisés, imitando os judeus, praticando atos de judaísmo, significa estar vivendo uma falsa doutrina evangélica. Porque Deus não deu o evangelho a Moisés. Não é correto uma pessoa que não viva o verdadeiro evangelho se intitular evangélico. Ora, meus irmãos, se o Senhor nos trouxe um novo tratado, uma nova aliança, um novo testamento, uma doutrina mais leve e fácil de ser cumprida, o que não acontecia com a lei de Moisés, além de mais adequada e com um componente a mais, a salvação, não tem sentido continuar a viver na doutrina antiga e abolida. Todo o povo evangélico critica a atitude dos seguidores da doutrina católica por estarem vivendo um falso evangelho. Está bem que o façamos, mas precisamos olhar para nós mesmos para ver se não estamos incorrendo no mesmo erro. Uma nova aliança, meus irmãos, automaticamente envelhece a anterior. E como diz a palavra de Deus, o que se envelhece perto está de se acabar. Mas decorridos mais de 2000 anos, meus amados, a lei de Moisés, a aliança feita entre Deus e os judeus, mesmo estando extinta, é a doutrina que mais se vê entre o povo de Deus. Gálatas 1:11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade,
sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. 2 Coríntios 12, 1. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Hebreus 8, 13. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Meus irmãos, hoje, atualmente, quando Deus, do trono da sua graça, olha para a terra, ele vê uma grande variedade de evangelhos e falsas doutrinas, inclusive a lei de Moisés. Então, meus amados, saibam que o verdadeiro evangelho, que é a graça de Jesus, a nossa doutrina, o detalhamento das boas novas de grande alegria de Jesus, está contido nas cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Mas para a compreensão dessa verdade, meus amados, é preciso conhecer a Bíblia e as cartas escritas pelo apóstolo, além de possuir a revelação da graça de Jesus. Não existe boas novas nem grande alegria na lei de Moisés. O povo já vivia na lei, portanto, não era novidade, não eram boas novas, não eram novas. E não havia alegria, muito pelo contrário. O povo vivia oprimido pelo jugo pesado da lei de Moisés. No trecho inicial que apresentamos, da carta de Paulo aos Gálatas, o apóstolo está censurando veementemente as pessoas que se desviam das verdades do Evangelho para algum outro Evangelho que, na verdade, ele esclarece que não é outro, porque só existe um Evangelho, que é a graça de Jesus. E como o povo da Galácia estava sendo tentado pelos seguidores da lei de Moisés, ele, com toda a autoridade concedida pelo Senhor, afirma que ainda que um anjo do céu, ou ele mesmo, nos anuncie algum outro evangelho diferente da graça de Jesus, que seja anátema, ou seja, maldito. Mas a verdade é que até mesmo dentro da comunidade evangélica existe uma variedade de doutrinas e evangelhos. E da doutrina da graça, meus amados, muito pouco se fala. Na verdade, quase ninguém. Jesus já nos advertia para tomarmos cuidado com os falsos profetas, falsos mestres e falsos pastores, que ele classificou como mercenários e como sendo pessoas a serviço do inimigo. O apóstolo Paulo nos revelou em sua segunda carta aos Coríntios que os falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurados em apóstolos de Jesus. Meus irmãos, é preciso termos muito cuidado com as pessoas em que depositamos a nossa confiança e com a doutrina a que nos submetemos.
Não devemos seguir aqueles que, pela palavra de Deus, estão destinados, meus irmãos, ao fogo eterno. Mateus 7, 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. 2 Coríntios 11, 12. Mas o que eu faço, o farei, para cortar a ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Meus irmãos, falsas doutrinas nos levam a uma falsa sensação de segurança e salvação, ou não levam a coisa nenhuma. Experimente perguntar a uma pessoa que viva pela lei de Moisés se ela está feliz com a sua doutrina e se ela tem plena segurança da sua salvação. Ninguém é feliz, meus amados, vivendo debaixo de proibições e ordenanças, principalmente depois que Jesus veio para nos trazer libertação. Libertação, inclusive, do jugo pesado da lei. Certeza da salvação, essa pessoa não tem. E nem pode ter, já que a salvação se dará somente pela graça de Jesus. Agora, experimente perguntar o mesmo a um irmão que viva na doutrina da graça, que viva em espírito e pela fé na obra realizada pelo nosso Senhor Jesus. A resposta, meus amados, é positiva e imediata. Ele não vacila, porque não tem nenhuma dúvida da sua salvação. Meus irmãos, se Jesus veio a este mundo para sofrer e morrer por nós, em nosso lugar, para nos trazer a salvação eterna, e Ele assumiu o nosso sacerdócio e nos trouxe uma nova aliança, um novo testamento, um novo tratado, uma nova doutrina e a salvação pelo Evangelho da sua graça. Meus amados irmãos, onde é que nós temos que estar? Qual a doutrina que nós temos que adotar? Essas perguntas, meu amado irmão, minha amada irmã, são para você. E se você não consegue respondê-las agora, entre em contato, porque eu vou orar por você. Não neguemos a missão de Jesus neste mundo e o sacrifício por Ele realizado em nosso lugar, meus irmãos. Vejam a dimensão da obra realizada pelo Senhor. Em sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, nos demonstra como nós estávamos mortos em pecados, vivendo no mundo para as concupiscências da carne. E o Senhor, pela sua misericórdia, nos vivificou juntamente com Cristo, ou seja, nos ressuscitou
juntamente com Ele, para sermos novos homens, salvos pela fé, pela graça de Jesus, e não pelas obras da lei de Moisés. Ele fez isso para que ninguém tente roubar a glória que é de Deus. E com isso incorra em mais pecados. E vejam ainda como o próprio apóstolo Pedro, meus amados, seguidor da lei de Moisés e pregador da lei de Moisés, reconhece que tanto os judeus quanto os gentios serão salvos unicamente pela graça de Jesus. Portanto, meus amados, não é um ato de sabedoria rejeitar ou ignorar o sacerdócio e a doutrina que Jesus nos trouxe. Isso significa, meus amados, rejeitar o próprio Jesus. Efésios 2, 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Atos 15, 11. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Meus irmãos, que fique claro que seguir a lei de Moisés é seguir uma falsa doutrina e um falso evangelho. Não foi para isso, meus irmãos, que Jesus veio a este mundo se submeter a todo tipo de humilhação e sofrimento. Não foi para que o mundo seguisse como antes, nem para que nós, que não somos judeus, tivéssemos que imitar os judeus. Os judeus, meus amados, foi o povo que, mesmo havendo sido escolhido para a salvação, não reconheceu e não recebeu a Jesus. E ainda por cima, meus amados, o crucificou. Jesus veio a nós para mudarmos, meus amados, mas mudarmos em todos os sentidos, inclusive de sacerdócio e doutrina. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, que nós temos que ser imitadores de Jesus e não dos judeus. Hebreus 7, 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Efésios 5, 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Meus irmãos, a doutrina católica usa uma Bíblia que não é idêntica à nossa. Porventura, eles pregam a verdade do Evangelho?
Não, meus amados. A doutrina católica vive um falso evangelho, porque não ensina a palavra de Deus aos seus fiéis e tampouco segue as orientações bíblicas. Você já viu alguma vez o Papa, ou algum bispo, ou mesmo um padre, pregando sobre a Bíblia? Como nós fazemos, desvendando os mistérios da palavra de Deus? Não, meus amados, isso nunca aconteceu. E olha que a igreja foi criada para divulgar a palavra de Deus. Essa foi a função da igreja. Por essa razão, meus amados, no século XV, nasceu um movimento chamado protestantismo, do qual nós somos seguidores. Esse movimento reconheceu que Jesus criou a sua igreja para divulgar a sua palavra. Mas isso é tudo o que a doutrina romana não faz. E em uma época, meus amados, a igreja romana, a igreja católica, chegou a proibir o uso da Bíblia. E mais, meus irmãos, por estarem na contramão de Deus, eles estão adulterando a palavra de Deus e retirando da Bíblia os trechos que comprometem o seu mau comportamento, que condenam as suas ações e desmascaram as suas atitudes egoístas. Em outras palavras, meus irmãos, eles estão adaptando a palavra de Deus aos seus pecados. Imagem de escultura e celibato, por exemplo, meus irmãos, sempre foram condenados pelo Senhor. E o resultado prático está todos os dias nos noticiários. Mudam a palavra de Deus, mas a origem, a causa do problema, meus amados, isso eles não mudam. Êxodo 23. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Meus amados, nós nos trouxemos um versículo aqui porque é por uma questão de tempo, espaço, né? Mas tanto a Igreja Católica quanto os seguidores da lei de Moisés estão vivendo debaixo de maldição. Gênesis 2, 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Glórias a Deus por isso. Hoje em dia, meus amados, já criaram um evangelho espírita e até mesmo uma Bíblia LGBT, entre outras criações humanas que não guardam qualquer semelhança com a palavra de Deus. E você crê que isso é de Deus? Você confia nessas doutrinas? Vejam, meus amados, como o maligno está expandindo as suas raízes neste mundo. Precisamos ter muito cuidado com a lei de Moisés. Muitos dentre o povo de Deus estão entrando por esse caminho de morte.
Meus amados, o Evangelho são as boas novas de salvação. Então, compreendam que não existe boas novas na lei de Moisés. Também, a lei não poderia ser boas novas de salvação, porque não salva ninguém, nem mesmo os judeus. E não é boa, porque oprime e aprisiona os fiéis com seu jugo pesado. A salvação, meus amados, as boas novas, de grande alegria e de salvação, é a graça de Jesus. A palavra de Deus é muito clara, meus irmãos, quando diz isso. Nós acabamos de ler um trecho da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, não pode haver dúvida com relação a isso. Então, se a salvação é pela graça, meus irmãos, qual o sentido, a vantagem ou a utilidade de se viver falsas doutrinas? Para onde se encaminham essas pessoas, meus amados? Notem, meus irmãos, o diabo sabe que o seu fim está próximo. E ele anda recrutando pessoas para segui-lo nesta vida presente e, consequentemente, na sua futura morte eterna. Não se alistem com ele, meus irmãos. Não existe futuro nisso. Muitas coisas mudaram na relação do homem com Deus depois da era de Jesus, com o Novo Testamento. No Antigo Testamento, meus irmãos, os fiéis tinham que entregar os dízimos aos levitas. Na graça de Jesus não existem levitas, mas o conceito permanece de nós, fiéis, mantermos a obra de Jesus. Mas a ordem de Deus, meus amados, como se vê aí no rodapé, é para que os que anunciam o Evangelho vivam do Evangelho. Então, meus amados irmãos, sejamos sábios e leais ao nosso Deus. Prestem muita atenção, meus amados. Quem está pregando qualquer falsa doutrina, inclusive a lei de Moisés, não tem o direito de receber os dízimos dos fiéis. Somente os que pregam o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, a graça de Jesus. E isso, meus irmãos, é ordem de Deus. Mas existem irmãos, pelo desconhecimento, que estão vivendo na lei de Moisés e não sabem. Nós temos explicado isso exaustivamente nas nossas mensagens, meus irmãos. Nós sabemos o perigo que isso representa. Então vamos fazer isso mais uma vez. Se a tua congregação te impõe proibições e ordenanças, meu amado irmão, minha amada irmã, isso é jugo. E nega a liberdade com que Cristo nos libertou. Isso é lei. Quem tem o Espírito Santo de Deus em si, vivendo em si, é monitorado por Ele. Então, não precisa de monitoramento humano. Se você é obrigado, ou mesmo convocado, a descer as águas, fazer cursos de batismo, realizar vigílias, jejuns e subir aos montes para orar, meus amados, isso não é a graça de Jesus.
é lei. A palavra de Deus nos ensina que só existe um batismo, que naturalmente é o batismo no Espírito Santo, porque é o batismo realizado pelo próprio Deus e não por homens. Deus condena todo tipo de jejum de alimentos ou quaisquer sacrifícios carnais, como vigílias, por exemplo. Ele informa que espera de nós o uso de misericórdia e não sacrifícios. E que nós jejuemos, sim, do pecado. O único sacrifício que o Senhor recebe atualmente, meus irmãos, não é carnal. É o nosso sacrifício vivo de louvor a Ele, através do nosso culto racional. E não precisamos subir aos montes para orar ao Senhor, meus amados, se temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Não podemos ser contraditórios. A pessoa diz que tem o Espírito Santo de Deus e sobe os montes para ficar mais perto de Deus. Meus amados, fujam dessas coisas, porque isso não salva a ninguém e não é de Deus. Jesus já realizou um sacrifício único e eterno por nós, para que nós não tivéssemos que fazer mais qualquer tipo de sacrifício carnal. Se insistirmos nessa prática, meus irmãos, estamos negando a Jesus e a toda a obra por ele realizada. E negando também a nossa salvação. Não façam isso, meus amados. Não façam. Que o Senhor te dê, meu amado irmão, minha amada irmã, entendimento das verdades de Deus e coragem, porque é preciso coragem para obedecer ao Senhor. Glórias a Ele. E quanto a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que ainda não está inscrito no nosso canal, mais uma vez te convidamos a fazer parte do nosso grupo. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 300 mensagens publicadas. Tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, andando firme e forte nas verdades da palavra de Deus. Amém.